Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. Salve nerds em geeks! Eu sou o Thiago Moura, TM, e a Netflix está de parabéns porque a Jenna entrega uma ótima Wandinha. E aí, gente, eu sou a Larissa Pansani, do canal Lollipop, e posso afirmar que Wandinha é a personagem da família Addams feita para geração Z. Oi, eu sou a Duda do Geek Fala, e a nossa quartinha arrasa como Diana. Ou melhor, nossa Diana arrasa como quartinha. Perfect. Oi, pessoal, eu sou a Luciana Guedes. E a Wandinha veio para misturar Malhação com o mundo de Sabrina, o mundo sombrio de Sabrina, com um pouquinho de Tim Burton. É verdade. Fala, galera, aqui é o TI, do Leitura Pop, Thiago. E faz tempo que a gente não gostava, né, de uma revoltada do ensino médio. É isso aí, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Papo Nerd, em clima meio gótico aqui para este episódio número 86. Vamos falar sobre Wandinha, série original da Netflix com 8 episódios, produzida por Tim Burton e que chegou quebrando recordes aí, acumulando até a data dessa gravação mais de 750 milhões de horas assistidas. Não é pouca coisa não, hein? Por isso, trouxe aqui um time bem sombrio para me ajudar nesta análise. Corte rápido. E você pode ouvir o Papo Nerd no Spotify, Anchor e em outros agregadores de podcast, inclusive em nosso canal no YouTube. Então corra lá, se inscreva e ative as notificações. Aproveite para seguir também as nossas redes sociais e interagir com a gente na @PapoNerdOficial. E não saia daí, porque a gente volta logo depois do nosso Mural. IJ Livreiro. Visitem o sebo virtual IJ Livreiro no Instagram. Lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados, além de kits e sagas a preços bem acessíveis. Isso aí, venda, troca ou compra de livros usados, com pagamentos em dinheiro ou via Pix e à vista para quem é daqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar. Visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM. E para quem quer colaborar com a produção de conteúdo, Igor, aqui no Papo Nerd é muito fácil, cara. É só dar uma busca nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. É isso aí, Thiago. Lá você vai encontrar níveis, né, e recompensas para cada nível. Basta lá dar uma busca, né, no Papo Nerd Oficial e escolher a melhor opção. A galera já pode ajudar, colaborar com valores a partir de R$1. Olha só. Que beleza, né? Fácil, simples, né? E além de apoiar, você vai estar nos ajudando a produzir novos conteúdos, né? Com maior qualidade. Nessa história, acompanhamos a inteligente, sarcástica e apática Wandinha Addams em sua chegada na escola Nunca Mais, um lugar para jovens com dons sobrenaturais que são designados como excluídos. O que ela não esperava era se envolver em mistérios, descobrir segredos sobre sua família e investigar assassinatos.
Muito bem, antes da rodada inicial aqui, eu vou criar uma treta improvisada aqui para ver como que a nossa galera vai reagir. Quem aqui, por acaso, reclamou da tradução de Wednesday para Wandinha? Então, é que, para quem acompanha a família Addams, né, os filmes, as animações que saíram, já está meio que acostumado, né? Principalmente para quem acompanha no áudio original. Então, para mim, não foi surpresa nenhuma, né? Mas, por exemplo, para quem acompanha sempre acompanha na sessão da tarde, sempre acompanha a versão dublada, deve ter visto que, né, significa quarta-feira em inglês. Mas para mim não teve diferença, não. Eu já estava acostumada, eu sempre acompanhei e eu sempre prefiro assistir no áudio original, até animação, até desenho animado, eu sempre assisto no áudio original, porque às vezes a gente perde alguma coisa. Tudo bem que a gente não vai ter o repertório, né, do áudio original, seja norte-americano, seja britânico, mas a gente acaba perdendo, né, quando é traduzido. E acabou sendo o caso, né, tipo da Wandinha, a gente não entendeu por quê. Mas acho que teve até alguma explicação, né, porque a sonoridade era parecida, mas enfim, não iria fazer sentido ser quarta-feira, né. Mas para mim não teve surpresa nenhuma. Não sei se pro resto teve. Foi mais pela piada mesmo, mas eu acho que é algo que já tá no imaginário, né? Quem já acompanha faz um tempo, quem sabe que é a família Addams, já sabe que na tradução ficou Wandinha. Até porque adaptações eu sinto que tem que ser feitas para chegar a mais públicos, né? Então, eu acho que quartinha ou quarta-feira não iam dar o quê? Uma de Robson Crusoe e falar, então, tem uma sexta-feira, vai ter a quarta-feira, né? Então, por exemplo, como o James Potter virou Thiago Potter, o Frodo Baggins virou Frodo Bolseiro. Então, acho que para quem é das antigas mesmo, que assistiu os desenhos, assistiu a série, assistiu os filmes, trocar para Wandinha já é meio que cultura popular brasileira, digamos assim. Brasil! Eu acho que a gente está até acostumado com isso, né? Igual exemplos aí que a Lu falou. Inclusive, até comentei com um amigo sábado sobre as mudanças que fizeram com Harry Potter, né? E depois nos filmes e tal, mas é porque os 3 primeiros livros bastante infantis, e antes do livro sair, então a tradutora quis, né, trazer uma coisa mais para criança, para o nosso, né, paladar aqui da leitura, né, nosso olhar, porque começou tudo com as charges e tal. E eu acho que encaixou bem até, porque ia ficar meio esquisito, só se chamasse de Wednesday mesmo, né, não traduzisse. Igual acontece com Deuses Americanos, né, que também tem um dos nomes do Odin. E também o nome dela é traduzido em outras línguas. Nem todas muitos lugares do mundo, inclusive o pessoal até achou o nome do Brasil mais fofo. E até combina, porque tem aquela coisa mais dark, só que ela ainda ela guarda aquela fofurinha ainda. Então eu achei que ficou legal. Uma coisa bem latina mesmo. Sim, eu sou time Wandinha também, né? E a gente que tá acostumado, né? A gente mais velho, um pouco mais cascudo aí, né? E eu acredito também que, por exemplo, trazendo assim para uma versão brasileira, diria assim, né? Eu acho que casa um pouco com o que a gente consome aqui, né? Então, por exemplo, as outras traduções também da família, né? Por exemplo, Tio Chico, cara, eu não teria como, né? Eu teria... Pô, Tio Chico, cara, é muito maneiro. Não é... O Feioso também, eu acho que é Pugsley, se não me engano. Né? Então, Feioso, cara, eu acho que combina muito ali com a parada ali da família. Mãozinha, cara, né? Mortícia, cara. O Gomes, assim, eu acho que soa um pouco mais natural, mas Mortícia. Mas só o Primo It não foi traduzido, né? Primo It ficou It, né? Eu acho que It é suave também, não teria muito que mexer se fosse o caso, né? E agora sim, com a nossa rodada inicial, né, vamos começar aqui dando as nossas primeiras impressões sobre essa série, né? Eu já quero saber aí o que vocês acharam dela. Então, eu estava bem ansiosa, desde que a Jenna colocou, né, aquela foto com o script, né, da série, eu já estava bem ansiosa, porque eu queria ver como que ela ia incorporar a Wandinha, né? Eu já acompanhava, tipo, não porque eu acompanhava ela como atriz, é que acabava que eu estava sempre vendo os filmes que ela
que ela estava estrelando. Eu vi Pânico, eu vi Fallout, eu vi a participação que ela fez em You, enfim, eu estava sempre acompanhando o trabalho dela. E aí, quando ela postou, né, eu falei, nossa, vai ser legal, né, tipo, porque eu acho ela uma boa atriz. E aí eu já estava ansiosa desde aquela época. E pela Wandinha ser parte de uma família que já é muito conhecida, tipo, não é essa pegada que a gente está acostumado, sabe? É uma pegada gótica, tem elementos, não vou nem dizer gore, né? Porque gore é um negócio mais exagerado, mas tem uma pegada que a galera não está acostumada. Então eu falei, nossa, como que ela vai trazer, né? Essa Wandinha, né? E também era uma série focada nela, não é na família Addams. Então a pressão aumenta. E a gente também teve a Christina Ricci como Wandinha, tipo, durante todos os anos 90. E depois foram animações. Então o que a gente tem, né, de Wandinha é da Christina Ricci. E aí eu tava bem ansiosa. Mas eu curti muito, porque, igual ela falou em várias entrevistas, ela não trocou uma palavra com a Christina Ricci. Ela fez o trabalho dela, a lição de casa dela, a pesquisa, ela deu outra roupagem pra Wandinha, e, tipo, continuou sendo Wandinha, mas não foi inspirado na Wandinha dos anos 90, ou em nenhuma das animações, foi a Wandinha da Jenna Ortega. E aí foi uma Wandinha para a geração que a gente está vivendo agora, entendeu? Não foi uma homenagem aos anos 90, ou anos 80, ou 50, né, 60, que é dos quadrinhos, foi uma homenagem à geração Z. Por isso que eu tô batendo nessa tecla, entendeu? Porque a gente tem essa divisão de tribos, a gente tem a tecnologia, né? Tudo bem que ela é meio resistente a isso, mas a gente tem todos esses elementos que estão presentes no que a geração Z está vivendo. Então eu achei, tipo, que caiu como uma luva, entendeu? Achei que ela tirou o que ela conseguiu da personagem, e foi, tipo, ótimo. Foi exatamente o que ela deveria ter feito. E aí a série como um todo, acho que a gente vai ter oportunidade, né, de falar mais pra frente. Mas ela, como Wandinha, eu achei impressionante. E ela vai ser a próxima Millie Bob Brown, entendeu? Eu acho que ela vai acabar estrelando outras séries e filmes, justamente por causa disso, entendeu? Por causa dessa bomba que foi Wandinha. Então eu acho que ela vai ser a próxima Millie Bob Brown, e a gente vai poder ver ela em outros trabalhos também. Eu não tinha altas expectativas, na verdade eu não acompanhei muito antes da estreia em si, mas daí começaram a falar, o meu TikTok encheu só de vídeos da Wandinha, tanto que eu já sabia quem era o monstro antes de ver a série. E me irritou, porque daí eu tava o tempo todo, tava muito óbvio, mas será que estava tão óbvio se eu não soubesse quem era? Mas, no geral, a série, em alguns pontos, deixou a desejar, mas ela é ok, é uma série que diverte, é uma série da Netflix, se quiser resumir ela. Mas o grande destaque que ela tem, justamente, a atuação da Diana como Wandinha, é uma atuação muito única, é uma forma de trazer a personagem de uma forma muito moderna, mas que tem essas origens muito pegadas ainda, e toda a forma que a Diana faz isso é impressionante, e eu acho que é justamente onde está essa cativação da série, não pelo contexto todo da série em si, mas sim carregado pela Diana. Vamos lá. Eu acho que é uma mistura de... Primeiro porque eu achei que Wandinha, para mim, foi uma grata surpresa. A gente está vindo de algumas adaptações, alguns filmes do Tim Burton que deixaram um pouco a desejar, né? Então, retomar ao Estranho Mundo de Jack, aquela coisa meio Edward Mão de Tesoura, eu consegui pegar aquela cidade, né? Aquela cidade, assim, a diferença do sombrio com tudo claro da cidade, meio, muito Tim Burton. E a Jenna Ortega, ela fez com a Wandinha algo coerente, né? Algo identificável. Isso, acho que a Lari até comentou isso no vídeo dela, que eu achei super interessante, que é uma personagem palpável, ela não ficou caricata. Claro, tem pelo fato dela ser totalmente gótica trevosa, né? Aquela coisa... aquele psicopatismo que ela tem, mas ao mesmo tempo ela tem alguns nuances de sentimentos, como é a construção da amizade dela com a esse cresço sempre o nome, eu falo Loba. É Enid. Então, Enid.
Pois é. Eu acho que ela conseguiu, e o fato também dela não ter trazido a carga da Christina Ricci e da outra dos anos 60 e também dos desenhos, fizeram com que, eu acho que a geração Z, como a Lari falou, se identificasse mais. Então, se você vê até as roupas que ela veste. Claro, tem o vestido clássico dela, né, com a gola Peter Pan, mas a gente também consegue ver ela usando um tênis plataforma, achei muito engraçado isso. Algumas roupas mais descoladas da própria geração, sempre colocando o preto e branco, que é a marca registrada dela. Então eu acho que é uma personagem que conseguiu ficar coerente e que ficassem, os jovens conseguissem se identificar. Então foi uma grata surpresa, Wandinha. Tim Burton acertou aí. Até que, enfim, depois de tantas, ao passar daqui ele errou um pouquinho. Bem primeiramente, eu soube que ia ter uma adaptação, né, de uma série da Wandinha já tem alguns anos. Só que aí começaram a lançar algumas animações. Aí eu achei que tinha já descartado a ideia de fazer um live action e fazer as animações. Aí quando eu soube que já ia ter mesmo a série, já foi bem mais pra frente, que uma coisa que eu já tinha até esquecido. Mas o Thiago até sabe, né? Eu não pude nem acompanhar na época, eu fiquei envolvido com o trabalho da Black Friday e tal. E tentei fugir de todos os spoilers possíveis, para não tomar nenhum, né? E o único que eu tomei foi a dança TikTok. Toda a série tem que ter uma dancinha TikTok para viralizar. É verdade. E não tô criticando, não. Gostei demais. Tem até referência na dança que ela faz ali, a uma dança que ela faz da série de 1964, ali com a pequenininha, né, Wandinha dançando com o tropeço. E eu achei bem legal a esquisitice. Mas no começo, eu achei que demorou um pouquinho assim para a série engatar. Eu acho que eu fui abrir o primeiro sorriso quando eles chegaram em Nevermore. E aí eu peguei, Lovecraft. Lovecraft não. Poe, Edgar Allan Poe. Então eu falei assim, agora vai. Claro, a série tem defeitos, né, mas eu acho que grandes acertos. E principalmente pela Diana Ortega mesmo e pela entrega que ela faz, que eu acho, vamos dizer, que ela segurou nas duas mãozinhas a série. Né, porque também acho ela e o mãozinho ali que seguraram bem. Porque se você realmente tirar muito deles ali, o resto é bastante clichê, né? Mas então talvez seria mais do mesmo. Mas eu acho que a vida que ela deu para personagem, tanto é que ela estudou alemão, ela estudou violoncelo, então realmente ela é daquelas atrizes que quando quer uma coisa ela busca e é muito rápido. Eu lembro da Dakota Fanning. Ela aprendeu espanhol em 2 semanas para fazer uma personagem. E tem outros exemplos de atrizes que, assim, né, que são super acima da média. E como assim, e ela, né, como exemplo até a Lari falou, da Millie Bob Brown, eu acho que ela vai transcender essa parada de série para filmes. Porque a gente sabe que tem atores de séries e atores de filmes. Mesmo com o streaming, né, tomando um lugar aí bem forte, né, ainda não é tão comum, né, a gente ver essa passagem de atores de séries para filmes. E tanto é que ela, né, já teve outros filmes, mas eu nem me ligava. Depois que eu fui percebendo e tal, ela realmente fez You, né, na 2ª temporada. Pânico eu não tinha percebido. Saiu um outro filme de terror que tem até um filme mais 18, A Marca da Morte, e ela faz parte lá. Então quantos anos que ela tem? Né? Ela tem 20 anos. 21. Ela começou na Disney. Ela tem 20 anos. Com 11 anos.
Ela A irmã do gravou, meio. ela era a versão nova da Jane the Virgin. Isso também, a Jane the Virgin. Uhum. E ela fazia uma série da Netflix, eu acho que é A irmã A do Filha do meio. alguma Meio. coisa. Eu não Isso aí. acompanhei, não acompanho mais essa série Steam da Disney. Eu parei lá na Hannah Montana, nos Feiticeiros de Waverly Place, eu parei lá, né? Que é a idade que as atrizes têm, né? Selena Gomez, Miley. Então, a Jenna Ortega não faz parte do meu escopo, né? Mas ela começou na Disney, assim como essas outras atrizes aí. Mas acredito que ela não vá pro universo musical, né? Não vai virar cantora nem nada. Vai continuar no cinema, televisão. Ela fez até E uma eu acho que declaração ela que ela foi gosta bem de ali. fazer filmes de terror, né? Então, ela tem essa característica, né? Ela tem essa pegada também mais dark, entendeu? Então, ela sempre curtiu, né? Ela falou que ela se identifica muito com a Wandinha, né? Então, O personagem é caiu isso. como uma luva para ela. E eu aqui concordo com vocês, mas eu também quero ressaltar aqui, né? Dizer que eu amo demais o estilo excêntrico barra sombrio do Tim Burton. Nossa, isso é uma das coisas que mais me atrai assim, na ambientação dessa série. Eu não sei vocês, ou quem está ouvindo a gente aqui, se já assistiram o filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, do Tim Burton também, direção dele. Eu gosto demais daquele filme, nossa. Então eu vi ali em alguns momentos um pouco daquilo lá eu vi ali. Eu falei, nossa, cara, essa vibe aí é o que eu gosto demais, né? Um lugar que a escola nunca mais fica, as cenas de chuva, as cenas com neblina nos bosques, nossa. Até a distribuição das cores ali me agradou, né? Diversas vezes no decorrer dos episódios, e um exemplo aqui é a própria dicotomia que tem lá no quarto dela com a Enid, né? Que elas dividem o quarto lá, então fica assim, colorido de um lado e do outro preto, branco, assim, basicamente preto, que é o lado da Wandinha, e, poxa, demais. E eu também amei os personagens, né? Também puderam, com um elenco maravilhoso desse aí, né? Outra coisa também que me chamou a atenção foi essas relações interpessoais e familiares ali, né? Como isso foi trazido para um contexto mais atual. Tanto que a Wandinha foi até para terapia, cara. Então, assim, para começo de conversa, eu fui surpreendido positivamente. Eu gostei demais dessa série. E agora, vamos falar dos personagens, né? Além de enaltecer aí esse elenco de milhões, eu acho que geral curtiu a Wandinha, né? Aqui, unanimidade, todo mundo gostou dela. E se vocês quiserem falar um pouco mais dela, fica a critério de vocês. Ou ressaltar algum outro personagem aí que tenha, né, feito um destaque a mais, que vocês tenham gostado um pouco mais, né? Bom, como você falou, é unânime, né? A Jenna Ortega fez um trabalho incrível, não tem nem o que falar. Eu acho que é unânime da parte de todo mundo. O pessoal até critica a série, mas eu dificilmente vejo. Na verdade, eu não vi ninguém criticando a atuação da Jenna. Mas, além dela, eu acho que a atuação acho que é Emma Myers, que faz a Enid, achei que foi justamente o contraponto que a gente precisava, sabe? Eu acho que ela mandou tão bem quanto Enid, quanto a Jenna como Wandinha. E elas são, tipo assim, muito complementares, sabe? Enquanto a Wandinha tem aquela pegada não vou nem, ela é antipática, vai, de antipatia, apatia também. A Enid é totalmente contrário, entendeu? E ficou balanceado, sabe? Não ficou exagerado em nenhum momento. Teve o exagero, é claro, mas não fica aquela coisa maçante. Então, eu acho que foi o complemento que a gente precisava. Os outros meninos, né, acabam ficando na média, não tenho muito o que falar deles, eles cumpriram um papel. O plot com o Tyler, né, que a gente viu aquela reviravolta toda. Óbvio que ficaram aqueles 4 suspeitos, né? A psiquiatra, a diretora, o Tyler e o Xavier. Então, a gente teve esses 4, né, que ficaram mais... não, mas em momento nenhum eu desconfiei da Christina Ricci. Eu desconfiei. A Thornhill. Eu sabia, que eu sabia que ela ia ter um papel importante, porque ela, logo no começo, quando a gente vê que a personagem não tá oferecendo muito, não tá tendo um papel muito grande, mas tá lá, a gente já sabe que ela vai ter alguma coisa mais pra frente. Tipo padrão acontecer isso.
coloca um personagem, ela passa primeiro, segundo, terceiro, quarto episódios, e ela não tá fazendo nada, ela vai ter um espaço lá na frente. Mas eu não sabia que era esse espaço, né? Mas ela ficou lá, tipo, só na minha aura de alerta. Eu apostava mesmo nesses 4. E acabou sendo, né, o Tyler e a Thornhill. Mas o menino, não vou lembrar também, o Hunter, eu acho que é o nome do Tyler. Ele fez o papel dele, não teve nada assim de muito destaque, mas cumpriu o papel. Eu dou mais destaque pro monstro que eles criaram, né? Que é total Tim Burton. Eu esqueci até de falar isso no meu vídeo. Depois que eu fiz meu vídeo, eu fui lembrando de tanta coisa que eu queria ter falado. Mas é exatamente, eu já fui na exposição do Tim Burton que teve em São Paulo. E aí foi muito mais a pegada dos desenhos dele do que da direção que ele fez nos filmes. Então Exato. A gente vê total o monstro, né, o Hyde, nas obras do Tim Burton. Eu vi nos quadros, nessa exposição, tem uns quadros com os desenhos que ele fazia desde criança. Sim. É o monstro. Total, total. Então, eu assisti O Estranho Mundo de Jack, também teve muito dos desenhos do Tim Burton, enfim, é cheio de referência. Mas em relação ao elenco é isso, eu acho que eu destaco mesmo a Enid, a Wandinha, as respectivas atrizes, né, a diretora que, mano, mesmo sendo uma carrasca, a gente gosta dela e a gente, mano, no final a gente fala, pô, mano, não precisava, né, mas, enfim, todos cumprem o papel, mas eu acho que não ficou ninguém abaixo da média, ficou todo mundo na média ou acima da média. Então, eu acho que um elenco poderoso também é muito bom, né? Mas é que a gente acaba meio que comparando com outras produções de sucesso da Netflix, como Stranger Things, onde todo mundo lá é muito bom. Então, a gente tem que, né, se acostumar com o fato de que são jovens, adolescentes, que estão ainda amadurecendo e vão melhorar ao longo dos anos. Mas, no geral, assim, eu curti bastante a atuação e com destaque para essas duas. Eu gostei muito, principalmente, já que foi falado antes, dos personagens, do jeito que construíram o mundo inconfundível da série. Colocaram realmente a questão da direção de arte, que tem essa pegada do Tim Burton, foi muito bem feita. A escola, o quarto em si, tudo foi muito bem encaixado. E nisso fica essas duas, a Andy e a Wandinha, que são os destaques de atuação e os destaques de relação. Eu acho que na questão dos personagens, eu acho que foi isso que eu mais gostei. Foi colocar a Wandinha nesse cenário. Porque tu nunca viu a Wandinha assim, num cenário tão próximo ao atual. E daí nós temos essa melhor amiga, que é completamente oposto dela. E daí a gente vai criando essa simpatia por parte da Wandinha, mas nada exagerado, ao ponto de não ficar forçado, e sim um complemento muito gostoso de assistir. A gente tem a Bianca, que no início eu tava, assim, olha, foi um momento que caiu muito pra mim na série, que rivalidade feminina em 2022, mas depois foi se ajeitando, foi organizando, e no final o resultado eu achei muito positivo dessa personagem. Eu esperei muito mais dela numa segunda temporada. E eu gostei também da forma, apesar de ser uma coisa que reclamaram muito, de botar a Wandinha na situação de namoro. Porque, obviamente, ela não estava dando sinais, ela não estava reagindo positivamente a isso, ela estava simplesmente aceitando e manipulando os dois quando ela queria. E eu acho que essa forma que foi posta foi muito boa, muito interessante, que mostrou o lado deles, como também mostrou a apatia dela nessa situação e colocou ela numa situação de desconforto, até. E eu acho que isso foi mais interessante. Assim como a relação dela com a mãe. Eu acho que tem uma aproximação muito grande também com a animação de Família Addams, que tem essa relação de contraposição das duas. E eu acho também que foi um ponto positivo da série. Então, dos personagens, tirando a Wandinha, né, que já tá concretizado. Cara, eu gostei muito da caracterização do resto da família Addams, né? A Catherine Zeta-Jones, ela conseguiu fazer uma outra Mortícia também, diferente das demais. Mas um dos que me encantou, assim, foi o Gomes Addams. Até o começo, eu ainda tava assim, mas tem uma hora que ele sai da prisão, que o delegado fala com ele, e fala assim, eu espero que a gente não guarde ressentimentos. Aquele aconchego, aquele abraço, aquela coisa que ele faz assim, eu não guardo mágoa, só dívidas de sangue. Cara, aquilo ali fez eu dar uma gargalhada.
Então eu acho que o Gomes Adams é um personagem assim, tirando a Enid também, né, que o pessoal já falou aqui. Os meninos, como a Lari falou, eu também concordo que eles foram ok, né? Foram ok para o trabalho que foi para quarteto, o quadrado amoroso que inventaram para a série. Enfim, prefiro não comentar. E outra menção honrosa seria pro ator de mãozinha, né? Que com uma mão o cara foi sensacional. Que todo mundo tá falando que chorou com a mãozinha, né? Quando ela tá. Eu falo a Sim. mãozinha, né? Não falo a mãozinha. Sim, eu falo mãozinha Mas também. quando ela tá machucada e tal, depois de ser atacada, todo mundo chorou. E como é que conseguiram, né? Fazer tipo uma mão, emocionar todo mundo. Só quero deixar claro que a gente ficou emocionado com a reação da Wandinha sobre o ataque na mãozinha. Porque, gente, não, uma mão lá toda cagada, a gente não ia. É verdade. Mas, tipo, a atuação da Jenna e todo o contexto, né, da Wandinha, ela, tipo, se virou um momento, a mãozinha foi atacada, a Enid tinha, tipo, também avisado, não, vamos, você precisa se aproximar, vai acontecer alguma coisa, você vai se arrepender depois e tal. Então, todo esse contexto fez a gente se emocionar, mas foi por causa da reação da Wandinha, mas não tem como não dar o mérito também pro ator, né? Não, sim, com certeza. É como se ele fosse um mascote da Disney lá, vamos dizer assim. Isso, todos aqueles que a gente tá vendo, que a gente vê nos filmes animados. Pois é. E a parte que eu mais gostei foi na hora que ele roubou o vestido pra ela e ele se faz desentendido ali na cabeceira da cama. Eu falei, nossa, meu. O cara. Mas eu acho que ele é, se eu não me engano, não sei se ele é mágico. Ele é ator, mas ele é outra coisa também. Ele acho que é ilusionista. Então eu acho que ele sabe mexer com as mãos mesmo. Teve alguns personagens que talvez não foram bem construídos, mas outros, né, que também ajudaram a dar um tom legal na tela, né? Por exemplo, a Enid mesmo, acho que é a primeira que pega ali. Gostei também dos personagens, apesar de poucos aparecerem por pouco tempo, né? O pessoal da família, né? Gostei mesmo mais do Gomes também, até porque acho que ele quebra um pouquinho ali daquela coisa mais gótica da família, apesar dele ser também estranho, mas ele é o mais alegre, vamos dizer assim, né? Os outros são bem assim mais fechados, né? E, inclusive, tem uma parte que quando ele vai se despedir dela, né, ele abraça ela, né, não sei se vocês vão lembrar, ele abraça a Wandinha e a Mortícia só dá 2 beijos no ar, né, por fora, assim, então você já vê a diferença de como demonstram afetos, né. Eu gostei muito eu falo atriz da Brienne, porque eu não consigo lembrar o nome dela. Gwendoline Christie. A atriz da Brienne. Eu gostei dela também, apesar de foi nos primeiros ali que eu tava desconfiado. Eu ainda desconfio que ela forjou a morte. Eu só preciso ver se a atriz tem contrato para a segunda temporada. Que é aí que a gente descobre se morreu ou não morreu. Mas eu ainda acho bem coisa ali. Uma coisa que a gente tá falando dos personagens, né? Eu gostei, sim, achei os outros assim, bem mais ou menos. Gostei da Bianca, que realmente não foi pra frente essa coisa de rivalidade ali. E gostei de também. Talvez eu achei tenha sido um tapa também colocar uma sereia negra já ali, entendeu? Já para mostrar mais pra frente, né? Que vai ter a pequena sereia e tal. E a sereia são as responsáveis pelas pirâmides do mundo real, tá? Muita gente cai nessa live. Cara, eu falei isso numa live do Teoria Geek. Tá explicado. Eu tenho um padrão ali, um negócio de pirâmide. Bem assim mesmo. Eu achei a maioria dos outros ok. Também não vou dizer que teve muita coisa. Teve ruins. Eu acho que a série acertou muito mais do que. Porque a gente tem que saber também, né? Série é série. A gente não tem que esperar a produção hollywoodiana assim pra
para uma série que é feita, né, você sabe, a toque de caixa ali, eles vão fazendo e tal. Umas dão certo, outras não. Essa, por mim, deu muito certo e eu aguardo bastante a segunda temporada. Gostei demais igual eu falei ali, eu confundi logo com Lovecraft, que é todo cagado fora da escrita. Mas do Poe, e também, né, se a gente vê ali com a Mary Shelley, a gente vê com a Agatha Christie, a gente vê também, você vê essa coisa de ir atrás mesmo do Poe. O Poe tá direto aparecendo na série, os nomes da Copa, das embarcações, tudo tem um pouquinho do Poe, né? Então eu gostei dessa referência literária, justamente até mesmo a vontade dela ser escritora. E o Poe também escreveu detetive, histórias de detetive também. Então, e ela bota ali ela como detetive e tal. Então, achei bacana. E assim, depois dela, eu gosto do Mãozinha, ou da Mãozinha. E aquele ator passou um perrengue para fazer, gente, né? Olhando todo vestido de verde lá, né, cara? Só com a mão de fora. Tadinho, ele fazia tudo. Eu achei que, tipo assim, algumas talvez tenha sido uma... né, para poder aliviar ele um pouquinho, nada, ele tava sempre lá fazendo. Então, tipo, eu não sei dizer realmente, mas aparentemente ele sabe, né, linguagem de sinais. Mas eu tava, assim, achando meio esquisito os sinais, mas eu não sei se é os sinais mesmo, se é uma linguagem de sinais que existe mesmo, né? Mas, olha, sendo ou não, já... Cara, para aquela série ali funciona, cara, funciona. O interessante do personagem ali do Mãozinha é o seguinte: todo mundo gosta dele e ele consegue se comunicar com todo mundo. Então, tipo assim, ele chegou lá no quarto, a Enid já começou a gostar dele, daí a pouco ela falou: Mãozinha me falou que vocês fizeram isso, a gente tava pintando as unhas do outro, fazendo as unhas do outro, ele não contou isso. Então, assim, ele vai conquistando, cara, todo mundo de uma forma muito natural, cara. Então é muito, muito legal, cara. E aquela cena depois que a Enid vira lobisomem, depois volta, né? Que ele vai lá e pega na mão dela. Gente, aquilo lá foi fofo. Entendeu? Aquilo foi mérito da Mãozinha mesmo. Achei fofíssimo demais. Quero trazer mais um adendo a essa questão de personagens, que é os personagens dos flashbacks, que foram muito bem. Tipo, tanto a caracterização deles, quanto a atuação deles. Tipo, deu muita credibilidade para os flashbacks, tanto da Mortícia do Gomes, como da própria Wandinha. Então, assim, para a gente concluir aqui sobre os personagens, eu só quero também destacar um pouco mais em cima da Jenna, porque, por exemplo, falando da personagem ali da Wandinha, eu gostei também da postura dela de querer trilhar o próprio caminho, né? Querer tomar suas próprias atitudes. Ela se via diferente da mãe dela, então ela queria ser diferente. Então não tinha por que ela querer seguir o caminho ali determinado pela família. Eu gostei disso. Ela quer tomar as rédeas do destino dela, então já é uma coisa característica dessa Wandinha, né? Então é muito assertivo isso, né? E eu fico impressionado com a capacidade da Jenna Ortega de piscar poucas vezes, cara, nas cenas. Surreal. Complementando o que você falou, que ela quer ser diferente da mãe dela, se vocês... Eu peguei os filmes para assistir antes da série e eu percebi uma coisa interessante. Nos filmes, eles tendem a colocar a Wandinha parecida com a mãe dela. Tanto que a roupa de festa da Wandinha é uma roupa parecida com a da Mortícia, que é aquele vestido todo preto, com aquelas golas enormes. E eles fizeram diferente na série, né? De que ela não queria ficar na sombra da mãe. Tanto que até o vestido é diferente da mãe dela. Não fica tentando pegar as curvas dela, né? Como é o da Mortícia. Então achei isso interessante, eles trocarem o vestido com o do filme. E no que diz respeito à trama,
temos ali uma parada com uma pegada bem adolescente, né? Alguns dilemas até interessantes ali, mas que nos remetem a outras franquias já conhecidas, como, por exemplo, Harry Potter, né? Impossível você não comparar aquele ambiente ali com um pouco de Harry Potter, né? E até com um filme que eu achei parecido, O Lar das Crianças Peculiares, que foi até dirigido pelo Tim Burton, né, inclusive. Mas eu queria saber de vocês, né? Qual aí o elemento aí crucial, né, e assertivo dentro dessa trama? Olha, eu não quero ficar parecendo repetitiva, mas eu realmente acho que o maior mérito foi da Jenna. Porque se você tirar a Wandinha, a personagem e a atuação da Jenna, a gente tem uma história genérica, entendeu? Não tem como fugir disso. Então eu acho que o mérito é praticamente todo dela, né? Então a gente tem toda a construção que foi muito bem feita na história também, mas esse lance adolescente, por que eu tô vendo muita crítica? Gente, é uma história adolescente, eles nunca se propuseram a fazer nada além disso, entendeu? Eles já mandaram, é isso, entendeu? No trailer a gente já consegue ver. A gente tá vendo a Wandinha adolescente, a gente não viu isso no passado. A gente viu a Wandinha criança, com seus 10, 12 anos, sabe? Tipo, a própria Christina Ricci tinha essa idade, sabe? 8, 10 anos. Então, eles não se propuseram a fazer uma mega produção, sabe? Cabeça, pra ser, sabe, concorrer ao Emmy. Não foi isso. Então, eles quiseram pegaram um personagem clássico, meio que contextualizaram no que a gente está vivendo hoje, para apresentar essa personagem para uma geração nova, entendeu? Não tem como fugir disso. Eu falei no meu vídeo que a família Addams dos anos 90 não ia fazer sucesso hoje em dia, sabe? É um exagero e não tô criticando, é tipo o intuito dos filmes. É ser exagerado, é ser caricato, entendeu? Então não ia agradar a galera não gosta de exagero hoje em dia. Então, eu acho que essa questão de entender o público de hoje, entender o que a galera quer assistir, foi determinante para pegar uma personagem clássica, não só a personagem, porque eu acho que a família toda vai ser inserida um pouco mais na segunda temporada, mas eles pegaram esses elementos clássicos e com uma roupagem dos anos 2022, entendeu? Não tem como ficar preso ao passado. Então, eles é isso, essa é a proposta, assiste quem quer. Entendeu? Então, tipo, a história acaba sendo meio genérica, mas é aquela coisa, a gente não mexe em fórmula que dá certo. Então, tem a fórmula, tem os clichês, tá tudo lá, entendeu? A Wandinha até se interessou por meninos, entendeu? Acho que algo que eu achei que eu nunca ia ver, mas tá lá, entendeu? Então, mas isso só foi possível e não ficou tão grotesco porque humanizaram a Wandinha, entendeu? Não ia ter como colocar aquela Wandinha que odeia pessoas, entendeu? Numa série, ela ia ser insuportável. Então, humanizaram, por isso que funciona, sabe? Então, e por isso que a gente consegue se identificar. Eu me identifico muito mais com a Wandinha da Netflix do que com a da Christina Ricci, sabe? Que gostava de eletrocutar o irmão e, tipo, gostava e tinha prazer com isso, sabe? É uma coisa que não ia funcionar hoje em dia. O gótico era muito mais pesado lá. Então, eu acho que não tem problema nenhum, sabe, ter essa temática, desde que não tente enganar o público. E eles não tentaram em momento nenhum. Era isso e aceita quem quer, senão segue o baile. Pois é, quanto à trama, ela realmente não tem nada inovador. Tu vai olhar qualquer série da Netflix e tá ali. Tu olha Riverdale, Mundo Sombrio de Sabrina, olha Fate, Saguinx, qualquer uma dessas séries, tu vai encontrar a mesma coisa que tu encontrou em Wandinha. O diferencial é a Wandinha em si, que eu acho que é onde tá o carisma, onde tá todo o potencial dessa série. Não digo somente na atuação da Jenna, mas a forma que construíram a Wandinha nesse mundo atual e a forma que ela se relaciona com os outros e toda a construção do mundo em si. Mas a trama mesmo, ela não tem nada de surpreendente, nada de novo, mas como a Lari falou, foi o esperado. Eles disseram, é isso, e é isso que temos para entregar para vocês. Se vocês querem a Wandinha na nossa forma, nós temos. Essas críticas que eles fazem, né, de que, não, porque tem que ser mais profundo. Gente, geração Z não quer saber se o negócio é profundo, não. Tem que assistir com a lente deles, né? Por exemplo, eu vi muitas críticas de Enola Holmes que a história de mistérios, de detetive já era batida. Já era batida pro pessoal da nossa idade que leu Sherlock Holmes, que assistiu Sherlock Holmes, com o Robert Downey Jr., ou aquele outro lá que eu esqueci o nome, que fez o Dragão Smaug. Agora você coloca uma outra personagem
da geração Z e faz dela um detetive, como fizeram com a Enola Holmes e como fizeram com Wandinha, aí reclamo, entendeu? Mas é aquela história, não tem como sair do... Gente, não dá pra mexer em time que tá ganhando, tá vendo, Tite? Tô falando com você. Não dá pra mexer em time que está ganhando, né? Então, por exemplo, eu vou falar... Vocês vão me matar aqui, mas, por exemplo, novela mexicana. Uou! Quando a novela mexicana, eu gosto muito de novela mexicana, ou até uma novela da Globo também, quando ele passa um pouco do que o público está acostumado, claro que, por exemplo, a Avenida Brasil foi totalmente fora da curva, mas quando passa um pouco do que o público está acostumado, o povo não assiste, entendeu? Então, você sair da fórmula, você tem que ter muito... Tem que saber o que tá fazendo. Então, eu gostei. Deixa ser Scooby-Doo, deixa ser Malhação misturado com o Mundo Sombrio de Sabrina, que tá tudo bem, a gente tá assistindo. Eu sou sempre um pouquinho do contra, né, Thiago? Advogado do diabo, Não, mas eu gosto. Só que eu ia apontar algumas coisas assim que me incomodaram, por exemplo, mas eu acho que é devido ao orçamento. A gente está numa escola quase que X-Men ali, mas pouco mostra dos poderes, né? Dos personagens. A gente também está numa escola onde não mostra ninguém estudando. Só tem, acho que, uma aula de botânica e aí já deixa mais ou menos um mistério, né? Já começa a falar de planta venenosa, já começa a falar de umas coisas assim. Falou, tem coisa esquisita nesse negócio aí, né? Senti falta também da testa da Wandinha. Da Christina Ricci, na verdade, né? Mas de resto, cara, tipo, ela foi acertada e tipo, quem também tava esperando uma grande aventura, uma grande série, né, para extrapolar tudo, também não era assim, né? Eu sabia ali que era a primeira temporada e foi bem feito. E eu acho que o que funcionou bem nela ali, eu acho que é aquele ingrediente de fofo com sombrio. Eu acho que isso daí deu aquela coisa. Tanto é que tem aquilo, né, igual eu falei do jeito de mostrar carinhos diferentes do Gomes e da Mortícia. A mãozinha, que é toda costurada, mas ela é super legal. A gente tem outros personagens ali que têm seus próprios dilemas, né, pessoais. Querendo ou não, um outro tá sempre tentando se ajudar o outro, mesmo sendo também rivais. Então, eu achei bacana, ainda deu tempo de colocar ali, né, um pouquinho cutucar um pouquinho os fanáticos religiosos ali com os peregrinos, um pouquinho da história, apesar de não aprofundar tanto. Mas eu achei legal, porque, tipo, apesar de não ser uma atualização de alguns temas que já foram abordados durante alguns dos vários anos, né, e das versões da família Addams, porque nem tudo começou assim. A Wandinha mesmo nas charges era bem mais alegre, né, então ela foi ficando daquele jeito com o tempo. E hoje eu acho que até voltou um pouquinho disso, né? Dela ser um pouquinho mais flexível, até aprendendo a ser, né? Mais flexível e não tão fechada assim. Mas no começo ela começou bem rabugenta. E uma curiosidade é que o Tim Burton vão dividir também os louros aí, né? Porque o Tim Burton acho que dirigiu 4 episódios. Ele dirigiu 4, mas ele é responsável por toda a concepção, fotografia, todo o visual que a gente vê em Wandinha é a canetada dele lá, né? Sim, realmente ele dirigiu só a primeira metade, os 4 primeiros. Sobre a franja, eu vi uma pessoa analisando e comentando que é intencional para deixar ela mais apática. Porque a franja ela chega até a sobrancelha e esconde. Então mostra menos ainda da expressão da Diana, deixando ela mais apática do que ela já é normalmente com as expressões dela. Funcionou, né? Funcionou, a gente viu. Olha, eu gostei, né, da forma que essa trama foi desenvolvida, né? Embora em algumas situações ali, eu diria até que uma sintetizada poderia cair bem ali, né? E
achei que a essência da família Addams ali foi preservada, né, de certa forma, e até suavizada, igual vocês comentaram aí. E isso serviu, né, para apresentar a franquia para essa galera mais jovem aí, igual a gente comentou aqui já, né, mais condizente com os dias atuais. Muito, muito diferente daquela bizarrice exagerada dos anos 90, né? E eu também vou colocar aqui uma outra coisa que eu julguei muito importante, né, que é essa interação entre os personagens. Isso foi foi algo que foi muito bem trabalhado, na minha opinião, e serviu para poder me prender ali, né, querer assistir, continuar assistindo ali mais daquela trama. Agora o desfecho, né, a gente sabe, né, igual comentou aí, que a história é meio que genérica, né, embora tenha um final ali um tanto previsível, né, eu achei que aquela solução do mistério ali foi um tanto previsível, mas eu ainda assim considero um acerto ainda, no geral, né, mas justamente por conta disso, dessas relações aí dentro da história. É a cena que tá ela e o Feioso pescando, né? É uma cena bem compreensiva ali, mas eles estão pescando com granada. Então, tipo assim, aquela coisa bem errada, mas com aquela coisa, né, fofa. Então, eu acho que isso balanceou e ficou mais até palatável pra galera, aquela bizarrice que tava ali acontecendo. Não tentem fazer isso em casa, hein, ouvintes? Pescar com granada. E agora chegamos aqui ao momento dos nossos balões, né? Momento aqui que a gente dá as notas. Então, quero saber de vocês, de 0 a 5 balões, quanto vocês dão para Wandinha? Então, eu dou, de 0 a 5, eu dou 4. Falei no meu vídeo também que o único motivo pelo qual eu não dou nota máxima, porque eu gostei realmente da série. Aquela coisa, gente, se vocês querem assistir um filme de terror, vocês têm que analisar os elementos de terror. Se é uma série adolescente, vocês têm que analisar os elementos de uma série adolescente. Vocês não podem pegar elementos de um clássico cult e aplicar numa série da Netflix, sabe, adolescente. Então, dada a proposta, só não é nota máxima, porque eu acho que o desenvolvimento entre a Wandinha e os meninos ficou, tipo, sem pé nem cabeça. Pelo menos, eu não engoli. Eu vi muita gente chipando e falando que foi incrível e tal, mas eu não engoli. Falei também no meu vídeo que a amizade, né, a relação de amizade entre ela e a Enid foi muito melhor construída do que o relacionamento dela com o Tyler, por exemplo, sabe? Então, ficou uma coisa, assim, que não se encaixava, que eu falava, gente, pra que isso agora? Sabe, meio fora de hora, não acertaram o tom. Vamos colocar assim. Então, só pelo fato dela estar num triângulo amoroso, sendo a Wandinha, sendo que, né, ela foi dar um abraço na menina que mora com ela no último episódio, e ela beijou o Tyler, tipo, no episódio anterior. Só por causa disso, eu acho que eu não dou nota máxima. Mas de resto, é uma história legal, que tem mistério, tem assassinato, tem os elementos clássicos da família Addams que a gente gosta, tudo com uma roupagem moderna, sabe, piadinha, sarcasmo, sabe? Então virou uma misturinha que a gente gosta. Então eu dou 4. Eu também dou 4 balões, porque apesar de eu ter entendido a questão do triângulo, porque eu não vejo a Wandinha presa em um triângulo, e sim ela meio que manipulando o triângulo, como a sua vontade durante a série, e realmente vivendo isso da forma dela, eu não engoli muito esse triângulo no final, principalmente na cena meio que fofa dela com... esqueci o nome agora. O outro, tem o Tyler e tem o outro. O Xavier. Vamos de Xavier, que é mais fácil. E ele dando o celular pra ela, o número foi, assim, não desceu como Wandinha. E porque eu acho que é uma questão mais pessoal minha, porque eu tô realmente, assim, meio cansada dessa fórmula, até demais. Porque eu acho ela muito repetitiva. Eu realmente me canso essa primeira temporada. Em Mundo de Sabrina mesmo, a primeira temporada enrolei, e só fui engatar na segunda temporada. E eu tenho esperança disso pra Wandinha, porque eu vejo que essas séries, elas têm uma primeira temporada com a fórmula e elas se libertam na segunda temporada. Então eu tô muito ansiosa pela temporada pra ver como eles vão lidar com essas tramas. Bom, minha nota. Eu dou 4 também, porque pelos mesmos motivos que a Lari falou, ver Wandinha num quadrado amoroso distou um pouco da realidade da própria Wandinha. Também não gosto de
de tudo que tem que encaixar uma rivalidade feminina, embora essa rivalidade só tenha ficado até alguns episódios, depois ela e a Bianca meio que se acertaram ali na festa, né? Com a história do salto e do sofrimento da mulher. Acho que rivalidade feminina já meio que deu o que tinha que dar. Então, tirando essas coisas, que eu até entendo que para a geração Z eles gostam desse negócio de triângulo amoroso e não sei o quê. Então, é isso aí. 4. Para Diana Ortega, vai 5. Mas para a série, vai 4 balões. Ela tem seus aceitos, seus defeitos. Eu achei que surpreendeu até positivamente. Acho que ninguém esperava que seria tão bom, assim, tão bem recebido. Eu acho que essas séries que tem um pouquinho de sobrenatural e que precisam ter uma adaptação para live action, eu acho que a saída melhor que tem é você abraçar logo que aquilo existe. Senão você, você vai fazer um Dragon Ball Evolution. Você vai fazer uma coisa assim que você quer trazer para a realidade. Não, já coloca que tem coisa esquisita. Eu lembro muito das irmãs Wachowski fazendo Speed Racer. Já é um mundo totalmente deslocado. Então você, já aceita aquilo, abraça aquilo que você já tira muita coisa que você possa criticar de como vai adaptar e tal. Você imagina uma adaptação então, sem a mãozinha, sem poderes, sem tal. E aí já chega lá, bota a escola, os excluídos, que eu acho que também é até uma alusão bastante aí ao preconceito que tem, né? Com os latino-americanos, talvez, assim, porque são, né, os perseguidos e tal, coloca até mesmo os peregrinos também, que fazem uma relação ali com os indígenas, né, os povos originários americanos e tal. Então, eu achei legal essa sacada aí, desde o começo, já entregar, assim. E ela continua em primeiro, continua fazendo sucesso e tal, e não foi só num país aqui, tá, né, global e tal. Então, a gente não pode tirar os méritos aí, ela teve alguns. E como eu também já disse, ela tem os clichês delas ali. E eu acho que é aquela coisa mesmo, né? Ela foi no seguro, né? Vamos fazer o que funciona e depois, dando certo, a gente vai explorando mais coisas. E eu vou dar uma nota 4 aqui também, né? Eu acho que é a primeira vez que todo mundo iguala a nota aqui no Papo Nerd, então um momento histórico aqui. Wandinha foi um grande acerto aí da Netflix, né? Quero mais temporadas. Embora eu não tenha curtido tanto a morte da diretora, né? Porque eu queria mais da Gwendoline em próximas temporadas, né? Acredito na teoria do TI, tomara que isso se concretize, que ela tenha forjado a morte de alguma forma, eu gostaria muito disso, né? Apesar de outras séries da Netflix, né? Ela pegar uma franquia e meio que destruir, aqui não, aqui ela pegou, soube trabalhar. Eu acho que assim, como vocês falaram dessa parada de trabalhar de forma segura, né? Eu acho que o Tim Burton ele estava bem seguro do que ele estava fazendo nessa situação aqui, nessa série. Então eu acho que por isso, né, que ela ficou aí atrás de Stranger Things somente. Então, fenômeno aí, cara. Wandinha foi um acerto enorme. É verdade. Momento TCC. E chegamos agora ao nosso momento TCC aqui do Papo Nerd, momento jabá, onde a galera deixa aí as redes sociais, deixa o Pix, a caixa postal aí, fiquem à vontade. Bom, gente, primeiramente, obrigada, né, pelo convite. Quem quiser acompanhar mais o meu conteúdo, só me encontrar lá no YouTube, canal Lalipop, LALLIPOP, ou podem me encontrar também nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, como @laripansani. E é isso. Primeiro, agradecer também pelo convite, pela parceria de todos vocês, por essa conversa maravilhosa. E se vocês querem acompanhar as redes sociais, Geek Fala, para muito conteúdo sobre mulheres no audiovisual. Gente, obrigado pelo convite, obrigado, Thiago. O prazer aí ver o outro Ti, né? A Du e a Lari. É a primeira vez que eu faço podcast com a Lari, então também foi um prazer. E quem quiser me encontrar nas redes sociais, eu tô no Instagram lu.guedesvieira, no Twitter Lunênia, quer saber o que é Nênia? Procura aí. Dicas, Senhor dos Anéis. E também tô lá no Teoria Geek.
teoria.geek lá no Instagram e nas redes e no site também, né? teoriageek.com.br. Estou lá colocando umas notícias da cultura pop para vocês assistirem. Obrigado, Thiago. Aqui eu tenho o Thiago, do Leitura Pop. Vocês encontram lá no Instagram. Eu estou sempre postando coisas variadas, mangás, HQs, livros, né? E também tem alguns grupos onde eu posto promoções e cupons. Então, é um conteúdo bem variado, geek, né? E cultura pop ali. E agradeço mais uma vez estar aqui, pela presença de todos vocês, esse bate-papo bem legal. E é isso aí, tamo junto. Eu que agradeço a cada um de vocês aqui, muito obrigado pela participação aqui, por essa conversa maravilhosa, sombria, gótica. Valeu, Larissa. Muito bom ter você aqui com a gente de novo, estava com saudades. Duda, mais uma vez, é um prazer ter você aqui também no Papo Nerd, obrigado pelo carinho. Lu, muito obrigado mais uma vez aqui com a gente no Papo Nerd, é muito bom ter você aqui, valeu pelo carinho também. E TI, tamo junto, meu amigo, obrigadão pela parceria de sempre aí, mais um episódio. E vamos finalizando mais um podcast aqui do Papo Nerd. Esse foi o episódio número 86. E o papo hoje foi sobre Wandinha, série original da Netflix. E que venham mais temporadas, por favor. Mais Jenna Ortega e Tim Burton. Perfect. Para você que nos ouviu até agora, obrigado pelo carinho, pela companhia. Aproveite para curtir este episódio e compartilhar com todos os seus amigos. Siga também o Papo Nerd e toda essa galera aqui. As redes sociais já estão linkadas no post. E se estiver pelo YouTube, não se esqueça de ativar também as notificações para acompanhar as nossas lives e os mini-pods. Para dúvidas, críticas, sugestões ou o Pix da Alegria, só enviar para papointernerd@gmail.com. Eu sou o Thiago Moura, TM. Quem quiser conversar comigo, tô lá no Twitter, no Instagram. Até mais e obrigado pelos peixes. Bora. Ó, todo mundo verifica aí se está gravando. E já vamos pensando aí na frase de início e eu vou só estabelecer uma sequência aqui para facilitar para a gente. Hoje eu não fui pega de surpresa. Fala, galera. Aqui é o TI, Leitura Pop. E faz tempo que a gente aturava, né? Uma revoltada do ensino médio. Peraí, vamos falar de novo. Repete aí, faz de novo, pode fazer. Eu me embolei a frase. Essa parte vai lá para os memes no final, vai. Contem-me tudo. Vai, Lari. É que eu fico com o áudio desligado, depois eu esqueço de ligar de novo. Mas, peraí, deixa eu só passar aqui. Não sei se está vazando aí. Passou um carro de som. Peraí que eu me perdi agora. A diretora, né? Agora não vou lembrar o nome. Mas a gente teve a diretora... Larissa. Isso. Vai chorar, viu? É só chorar. Agora que eu vi. A diretora, que é o nome dela mesmo. Caraca. Mas eu acho que é porque eles chamam ela de Wings, não é? Wings. É verdade, eu esqueci o nome. Dá tempo? Eu não tô Pode ir. ouvindo o que você tá falando. Pode ir, eu esqueci de ativar o microfone aqui, vai lá. Mas vale por conta do plot twist. Não sei se... Gente, já faz 2 semanas que lançou, né? Acho que a gente pode soltar uns spoilers aqui. Pode. Bora. Eu coloco o aviso de spoiler antes lá, pô. Tá liberado aí. Tá, vá. Bora. Olha, o Mundo Sombrio de Sabrina, a primeira temporada, é chato mesmo. É muito chato.
melhora, porque eu fiquei na primeira e não quis Então, Eu nem passei da primeira, cara. Terminou a primeira, eu falei, não vou continuar, não. Eu adorava, sabe? Eu adoro esse clima sombrio e tal. Eu adorava os filmes da Sabrina, mas é chato mesmo. Este podcast foi editado por Thiago Moura TM.